Um velho negro vestido com roupas esfarrapadas entrou num banco Chase e declarou calmamente: "Este banco é meu." A multidão explodiu imediatamente em gargalhadas zombeteiras e o segurança aproximou-se para o escoltar para fora. Mas, ao abrir lentamente o saco gasto que trazia ao ombro, todas as gargalhadas se transformaram em silêncio atônito. De repente, a porta do banco abriu-se com força, atraindo todos os olhares curiosos e zombeteiros da multidão no interior. Uma figura entrou lentamente. Era um velho negro, o cabelo uma confusão emaranhada de caracóis prateados, o rosto marcado pelas duras cicatrizes do tempo e da adversidade. Usava um grosso casaco castanho escuro, remendado em vários sítios, coberto de terra como se tivesse passado por incontáveis anos de errância. Os sapatos estavam gastos, as solas desfiadas, e cada passo que dava parecia lento e laborioso. Ao ombro levava um rude saco de lona poído, desbotado pelo tempo, que parecia pesado. Ao vê-lo, as pessoas dentro do banco começaram imediatamente a sussurrar entre si em voz baixa, os sussurros misturando-se com risadas suaves e zombeteiras. Uma mulher branca de meia-idade, vestida com roupas caras, puxou rapidamente a mala para mais perto de si, lançando um olhar que era ao mesmo tempo nervoso e desconfiado. Um jovem funcionário do banco, parado junto ao balcão, sorriu com desdém e sussurrou a um colega: "Aquele velho deve ter vindo parar aqui por engano. Que incômodo." O colega bufou, acenando afirmativamente com a cabeça e lançando um olhar de desprezo ao velho. O velho continuou a caminhar em silêncio, os olhos negros profundos, calmos mas resolutos, aparentemente alheio aos olhares de desdém vindos de todas as direções. Dirigiu-se lentamente para o centro do átrio, parando no meio do silêncio pesado, cheio de curiosidade e escárnio por parte dos clientes em redor. Um segurança alto, vestido com um uniforme impecável, deu alguns passos em frente, a testa franzida a observar o velho com uma atitude visivelmente hostil. Chamava-se Steven Miller, um homem branco corpulento, conhecido pelo seu comportamento agressivo e impaciente. Abanou ligeiramente a cabeça, a mão pousada na arma no coldre, os olhos cheios de desprezo. A atmosfera pareceu congelar numa mistura de curiosidade e tensão, enquanto o velho se endireitava lentamente no movimentado átrio. Ergueu lentamente os olhos para olhar os rostos virados para si. Numa voz calma mas clara, quebrou o silêncio sufocante do banco. "Este banco é meu." As suas palavras, suaves mas determinadas, fizeram com que todo o átrio caísse num silêncio atônito, antes de uma onda de gargalhadas zombeteiras irromper, ecoando por todos os cantos. Parecia que Elijah Kirby, o velho negro, já esperava esta reação. Permaneceu firme, o olhar fixo e forte, uma figura enigmática no coração do banco Chase, um lugar que parecia que nunca lhe pertenceria. Mas a sua aparência e declaração, apesar de parecerem uma piada, estavam prestes a desencadear uma tempestade maior do que alguém poderia imaginar. Elijah estava de pé no centro do átrio e falou claramente: "Este banco é meu." Imediatamente, o vasto espaço dentro do Chase Bank rompeu em gargalhadas zombeteiras. Ao início foram suaves, mas rapidamente se espalharam como uma vaga de desprezo que engoliu o velho negro e pobre. As risadas da multidão não vinham apenas da surpresa, mas também de um profundo sentimento de desprezo, como se a cor da pele e a aparência esfarrapada de Elijah o tivessem transformado numa piada barata aos olhos deles. No canto da sala, dois jovens caixas, Josh e Marty, inclinaram-se um para o outro, sussurrando com malícia: "Este velho deve estar bêbado. Estes pretos dos bairros de lata sonham sempre com fantasias malucas." Martin troçou: "Se calhar pensa que isto é o centro de apoio social." Josh respondeu com uma gargalhada condescendente. As palavras não foram sussurradas com suavidade suficiente para que Elijah não as ouvisse, mas ele permaneceu imóvel, o olhar firme, fixo diretamente no balcão principal, ponto onde o gerente do banco, James Tape, estava de pé. Tape era um homem nos seus 40 anos, com o cabelo loiro cuidadosamente penteado, o rosto típico de um homem branco bem educado de Rockville, com olhos frios azul claros que sempre mostravam um leve toque de cautela e uma pitada de arrogância. Ao notar que a situação estava a atrair atenção indesejada, Tape sinalizou rapidamente para o segurança Steven Miller avançar. Steven aproximou-se de Elijah com um sorriso dissimulado no rosto. Fez um gesto em direção à porta da frente e falou num tom condescendente: "Ei,
Velhote, este não é um lugar para andares a vaguear e causar confusão. É melhor saíres antes que eu tenha de usar a força, disse Steven firmemente, cada palavra carregando um tom ameaçador, a mão pousada no coldre da arma. Elijah virou-se lentamente para olhar Steven, o olhar firme. Não havia sinal de medo no seu rosto marcado pelo tempo, apenas uma estranha serenidade que fez Steven hesitar por alguns segundos. Não estou aqui para causar confusão, disse Elijah calmamente, a voz ainda clara e firme o suficiente para ecoar pelo espaço. Estou aqui para recuperar o que é meu, algo que este banco tirou de mim há mais de meio século. As suas palavras fortes e inabaláveis voltaram a silenciar todo o átrio. James Tape, que inicialmente tinha descartado tudo aquilo como uma pequena perturbação, agora sentia um estranho desconforto. Saiu de trás do balcão e aproximou-se de Elijah, com uma postura educada mas fria, os olhos cheios de dúvida e impaciência. Senhor, não sei o que pensa, mas está enganado. Este banco existe há décadas, propriedade da família Matthews desde o tempo do meu avô. Talvez esteja a confundir com outra coisa, disse Tape, claramente a tentar manter a calma profissional, mas sem conseguir esconder um breve olhar de desprezo nos olhos. Não estou enganado, respondeu Elijah firmemente, colocando lentamente o velho saco de lona no chão, como se este contivesse um segredo prestes a virar tudo de pernas para o ar. Vou mostrar-lhe. Aqui e agora. Alguns clientes começaram a recuar, trocando olhares cheios de confusão e curiosidade. Os clientes brancos, acostumados à vida estável e abastada de Rockville, pareciam incomodados por um velho negro e pobre estar a perturbar a sua tarde tranquila. Entretanto, Steven, cada vez mais impaciente, aproximou-se de Elijah e disse, com voz cortante, estou a avisar-te pela última vez, velhote. Ou sais, ou chamo a polícia. Não tornes isto pior. Elijah não respondeu de imediato. Apenas baixou lentamente e começou a abrir o velho saco de lona. As mãos trêmulas estavam firmes, cada movimento deliberado. Todos prenderam a respiração, observando os estranhos gestos do velho. Até Steven hesitou por um instante, a mão sobre o couro da arma a afrouxar ligeiramente, o rosto tenso misturado de suspeita e curiosidade. Alguns até sussurraram entre si, aparentemente em acordo tácito com o insulto cruel recém-proferido. No entanto, Elijah manteve-se de pé, imóvel diante dos insultos dos olhares discriminatórios lançados sobre ele. O seu rosto marcado pelo tempo manteve-se sereno, os olhos negros profundos e inabaláveis, até a brilhar com uma determinação incomum. Ergueu lentamente a cabeça e olhou diretamente para Steven, o olhar penetrante o suficiente para provocar um leve estremecimento no segurança. Não estou a causar problemas, respondeu Elijah, a voz ainda calma, clara e firme como aço frio. Vim para recuperar o que é, por direito, meu. O que me chamas não importa. A verdade não muda por causa de insultos. Steven ficou ligeiramente surpreso com a firmeza e a serenidade daquele homem velho e frágil à sua frente. Estava habituado a usar palavras duras e gestos agressivos para fazer pessoas como Elijah recuar, humilhadas e escoltadas para fora. Mas desta vez, Steven enfrentava algo que não tinha antecipado, a força silenciosa e inabalável de um velho negro que parecia inofensivo. Uma pequena tosse quebrou o ar tenso. James Tape, o gerente do banco, que observava silenciosamente desde o início, finalmente falou, o tom educado, tentando apaziguar a situação. Steven, por favor, acalma-te, disse Tape, ainda olhando para Elijah com um olhar frio, mas já sem o desprezo claro que o segurança demonstrava. Senhor, se realmente tem alguma prova, iremos analisá-la. Mas primeiro, peço-lhe que pare de causar distúrbios no meu banco. Elijah acenou levemente com a cabeça, depois baixou-se lentamente, as mãos velhas puxando com cuidado um livro razão amarelado e gasto de dentro do saco. Ergueu-o devagar, deixando todos verem claramente, e a sua voz soou firme, mas carregada de peso. Este é o livro razão do Chase Bank de 1948, a época em que fundei esta instituição. Sou Elijah C. K. Kirby, e sou o legítimo proprietário deste banco antes de ser roubado pela ganância e pelo ódio racial. A sua declaração fez o átrio mergulhar novamente num silêncio pesado, enquanto olhares espantados e confusos eram trocados. Alguns clientes,
Embora ainda tentasse manter expressões de desdém, já não conseguiam esconder o choque. Agora, um crescente sentimento de curiosidade e inquietação tomava conta do ambiente. Entretanto, James Tape empalideceu de repente, a mão tremendo ligeiramente ao ouvir o nome Kirby ecoar com clareza por todo o amplo espaço do banco. Quanto a Steven, apesar de manter por fora uma expressão dura e agressiva, um lampejo de dúvida surgiu no fundo dos seus olhos. Deu meio passo atrás. A mão que antes repousava de forma ameaçadora sobre o cinto da arma agora caía subconscientemente. Parecia que Steven acabava de perceber que o frágil velho negro à sua frente não era apenas um vagabundo problemático, como tinha insultado momentos antes. Elijah permanecia em silêncio, segurando o velho livro-razão no alto, o olhar fixo no rosto de James Tape, agora mudar visivelmente. Naquele momento, ele sabia que havia feito com que aqueles que o desprezavam e ridicularizavam começassem a reconsiderar. E, mais importante ainda, a verdade que trazia consigo começava a abalar lentamente as fundações do mundo que sempre acreditaram ser estável e inviolável. Num instante, a atmosfera no banco mudou, de olhares cheios de escárnio, zombaria para uma tensão carregada e inquieta. Uma verdade estava prestes a ser revelada. Uma verdade com o poder de mudar tudo. Em meio à tensão sufocante, Elijah permaneceu imóvel, erguendo o velho livro esfarrapado como se fosse uma bandeira da verdade pela qual trocara toda a sua vida. Após o que pareceu uma eternidade, ele baixou o livro lentamente, os olhos envelhecidos embebidos em memórias distantes, mas ainda afiados, a varrer os rostos que o observavam com tensão. Ninguém falou. Ninguém ousou mover-se. Até a respiração parecia suspensa naquele instante. Com expressão serena e movimentos deliberados, Elijah inclinou-se e colocou calmamente o saco de lona gasto no chão de mármore. O som que fez no silêncio absoluto sobressaltou todos no átrio do banco, fazendo-os congelar, aprender a respiração. Aquele saco, que momentos antes fora descartado como os pertences baratos de um velho andarilho, agora se tornava o centro de todos os olhares, como se guardasse uma verdade capaz de abalar a terra. Steven Miller, que momentos antes olhava para Elijah com o maior desprezo, agora perderá a confiança que exibia. Deu um pequeno passo atrás, as pernas movendo-se involuntariamente, como se o instinto lhe dissesse que acabará de tocar algo incontrolável. Nesse instante, a habitual agressividade e desdém de Steven foram substituídos por um profundo sentimento de dúvida e cautela. James permaneceu imóvel, o rosto rígido como pedra, os olhos fixos no saco, como se estivesse hipnotizado. Tape, um homem conhecido por controlar qualquer situação, famoso no mundo bancário por lidar com casos difíceis com calma e profissionalismo, agora era claramente encurralado por algo que nunca enfrentara antes. A mão fechou-se inconscientemente, tremendo ligeiramente, como se temesse que estava dentro daquele velho saco esfarrapado. Elijah não tinha pressa. Deixou que o silêncio e a tensão atingissem o auge. Depois, lentamente, inclinou-se para desatar o cordão do saco. As mãos nodosas e enrugadas, marcadas por anos de dificuldade, moviam-se com uma firmeza e determinação impossíveis de negar. Assim que o último nó foi desfeito, Elijah abriu lentamente a boca do saco, deixando o conteúdo emergir à luz do átrio do banco. Todos os presentes inclinaram-se, inconscientemente curiosos para ver o que os aguardava. E então, pilhas de dinheiro antigo desbotado começaram a tornar-se visíveis, um feixe de cada vez, rolando suavemente sobre o chão frio de mármore, espalhando-se em desordem. Cada maço exibia claramente o antigo logótipo do Chase Bank, um símbolo que não era usado há mais de meio século. As notas estavam amareladas, as bordas gastas, como se tivessem sido retiradas de um cofre de armazenamento há muito esquecido, algo que nem os funcionários mais antigos do banco tinham visto antes. Um arrepio invisível pareceu percorrer a espinha de todos no átrio. Os olhos de Steven arregalaram-se de choque, tentando disfarçar a confusão que claramente subia ao seu rosto. Lançou um olhar incerto a James Tape, como que a implorar silenciosamente por uma explicação. Mas Tape também parecia igualmente atônito, o rosto visivelmente pálido ao olhar para os antigos maços de dinheiro. Não pode ser, sussurrou Tape, a voz trêmula, perdendo a calma habitual. Como? Como é que tem este dinheiro? Elijah não respondeu de imediato. Em vez disso,
Pegou cuidadosamente num dos maços, a mão idosa e esguia acariciando o papel desbotado como se segurasse uma memória preciosa e dolorosa. Os olhos brilharam brevemente com emoção, como se por um instante viajasse no tempo, de volta aos primeiros dias em que fundou o Chase Bank, quando colocou cada tijolo com sonhos e esperança. Em 1948, falou lentamente, a voz baixa, mas clara o suficiente para todos ouvirem. Eu fundei este banco com as minhas próprias mãos e suor. Cada dólar, cada tijolo debaixo dos vossos pés, carrega minha marca. Mas depois, só por ser negro, vocês acreditaram nas mentiras e expulsaram-me daqui. As palavras de Elijah soaram claras, fortes, cheias de emoção e convicção. No átrio, os olhares curiosos começaram a mudar, do espanto para a inquietação e confusão. Muitos começaram a sentir vergonha à medida que percebiam a dura verdade que o velho acabava de revelar, embora alguns teimosamente se recusassem a acreditar na sua história. Steven tentou recuperar a compostura e deu um passo à frente. A voz agora era mais cautelosa, mas ainda carregada de dúvida. Como é que sabemos que isto não é algum tipo de fraude? Velhote? Alguém como tu, de onde tiraste isto? Elijah olhou diretamente nos olhos de Steven, o olhar tão penetrante que fez o jovem segurança congelar, sentindo uma autoridade e uma determinação inexplicáveis. Porque eu sou Elijah C. K. Kirby, disse ele, o homem de quem este banco roubou a identidade, os bens e a vida. Fez uma pausa, olhando em volta da sala imensa, depois continuou. E agora estou aqui para recuperá-la toda. As suas palavras ecoaram pelo átrio, deixando todos atônitos, à medida que começavam a perceber que estavam a presenciar o início de uma tempestade que mudaria tudo o que sabiam sobre o Chase Bank, uma verdade que já não podia ser enterrada. À medida que a voz de Elijah se dissipava, o vasto espaço dentro do Chase Bank parecia tornar-se mais espesso, cada eco da sua declaração ainda pairando no ar, pesado de tensão. As pilhas antigas de dinheiro jaziam espalhadas pelo chão de pedra fria, cada nota amarelada, um lembrete assombroso de um passado esquecido que este banco enterrara há mais de meio século. Todos os olhos estavam fixos no velho, um misto de espanto e ceticismo no olhar. O gerente do banco, James Tape, estava pálido. Embora sempre confiante na sua capacidade de lidar com qualquer situação, esta era claramente algo para além da sua imaginação. Confrontado com aquelas provas antigas, mas inegáveis, sentia o que outrora era uma fundação sólida de poder a começar a tremer sob os seus pés. Tape deu rapidamente um passo em frente, curvou-se e apanhou um maço de notas desbotadas. Ficou a olhar para o logótipo gasto impresso no papel amarrotado, depois virou-se para Elijah com uma expressão de surpresa e irritação. Diz que é Elijah C. K. Kirby, o fundador original do Chase Bank em 1948. Tape tentou manter um tom calmo, mas o tremor na sua voz denunciava o desconforto. Sim, respondeu Elijah brevemente, mas com firmeza, o olhar envelhecido mas afiado, cortando qualquer dúvida. Fui eu quem colocou a primeira pedra para construir este banco. Gastei a juventude e o coração para fazer do Chase Bank um símbolo. Símbolo esse do qual todos vocês hoje beneficiam. Mas tudo foi me roubado, apenas por ser negro. Tape abanou a cabeça repetidamente, tentando negar o que acabará de ouvir. Sabia que, se o que aquele velho dizia fosse verdade, toda a história do Chase Bank, da qual sempre se orgulhara, seria completamente desmantelada. O suor começou a formar-se na testa e a compostura a qual estava tão acostumado começou rapidamente a ruir. James respirou fundo, tentando recuperar o controle da situação, e olhou para Elijah com uma expressão de dúvida e desafio. O que está a dizer é difícil de acreditar, Sr. Kirby. Se fosse o fundador deste banco, por que razão não há registro de seu nome na história do Chase Bank? Estudei todos os documentos deste banco e nunca vi esse nome mencionado. A voz de Tape tornou-se mais firme, como se agarrasse à última esperança de que tudo aquilo não passasse de um mal-entendido ou algum tipo de fraude. Elijah não respondeu de imediato. Calmamente, voltou a colocar a mão dentro do saco e tirou de lá um antigo livro-razão de couro gasto, com a capa castanho escura onde mal se podia ler. Chase Bank Ledger 1948.
Virou gentilmente as páginas amareladas e rasgadas até parar numa em particular, onde uma série de assinaturas e anotações manuscritas em tinta desbotada estavam registradas. Este é o primeiro livro-razão do Chase Bank, disse Elijah lentamente, a voz grave mas firme, captando a atenção absoluta de todos os presentes. Está aqui o meu nome, Elijah A.C. K. Kirby, ao lado do meu sócio de negócios na época, John Williams. Fundamos este banco juntos. Mas depois, a ganância e o racismo fizeram John Williams virar-me as costas. A voz de Elijah vacilou ligeiramente, os olhos cheios da dor profunda de quem fora traído por alguém em quem confiava. Continuou com um tom firme, mas carregado de emoção. Williams não conseguia aceitar que um homem negro como eu pudesse ser dono e líder de um grande banco. Então conspirou secretamente com outras pessoas influentes, forjou documentos e espalhou mentiras dizendo que eu era incapaz de gerir o banco. Forçaram-me a sair do próprio projeto que eu tinha construído. Apagaram o meu nome e fecharam todas as portas quando procurei justiça. Cada palavra de Elijah era como uma faca afiada, cortando o véu de uma história escondida, fazendo com que os presentes no banco estremecessem. Alguns clientes baixaram a cabeça, sentindo vergonha ao perceberem a injustiça que aquele homem suportara. Outros, porém, ainda se mantinham céticos, sussurrando entre si sobre a veracidade da sua história. Steven Miller, que sempre mantivera uma atitude agressiva, agora não podia negar a seriedade das palavras do velho. O seu olhar perderá a confiança inicial, substituído por confusão e dúvida. Olhou silenciosamente para Tape, à espera de ordens ou direção do seu superior. James Tape, ainda a segurar o antigo livro-razão com força, folheava as páginas nervosamente, a ansiedade a crescer a cada nova folha virada. O coração batia-lhe descompassado ao ver claramente a assinatura de Elijah A.C. K. Kirby nas primeiras linhas da história do banco. Palavras que pareciam ter estado adormecidas no passado e agora despertavam com força, colocando-o numa situação que já não podia negar. Não pode ser, murmurou Tape, a voz trêmula de desespero, tentando negar o que via. Mas quanto mais tentava negar, mais claro se tornava. Cada página antiga era uma prova inegável de uma injustiça sistêmica profunda que ocorrerá há mais de 50 anos. Em meio à tensão esmagadora, Elijah manteve-se erguido, os olhos brilhantes e inabaláveis, como se nunca tivesse sido vencido. Sabia que havia conseguido o impossível. A verdade começava a falar, e desta vez ninguém poderia detê-la. Para ele, aquele era apenas o primeiro passo de uma longa jornada para recuperar a justiça que lhe fora tirada há tanto tempo. Enquanto Jameson permanecia ali, a mão trêmula a folhear as páginas amareladas, os olhos fixos na assinatura e caligrafia familiar de um passado que parecia ter desaparecido por completo deste mundo. Elijah soltou um suspiro baixo, o olhar voltando-se para a grande janela do Chase Bank, como se uma velha memória lhe invadisse a mente, vívida, dolorosamente clara. A vasta sala do banco mergulhou num profundo silêncio, todos os olhos fixos no velho, como se esperassem pela próxima parte da história. Uma verdade que estivera enterrada sob o peso da ganância e do preconceito social por mais de meio século. Elijah levantou lentamente a cabeça, os olhos ainda cheios de vida, mas também escondendo a dor, a desilusão e as feridas que nunca cicatrizaram. Falou, a voz suave mas ressonante, carregando a profunda tristeza de uma vida outrora traída. Em 1948, John Williams e eu começamos a construir este banco a partir do nada. Naquela altura, a sociedade ainda tinha muitas barreiras para pessoas negras como eu. Mas isso não me desanimou. Derramei o meu coração, a minha juventude e os meus sonhos em cada tijolo, em cada pedra que formou este banco, esperando que o Chase Bank se tornasse um símbolo de justiça e prosperidade. A voz de Elijah vacilou ligeiramente, como se cada memória apertasse a sua garganta. Mas continuou a história com a determinação de alguém que viveu e presenciou cada acontecimento. John Williams era o meu parceiro mais próximo, no início. Confiava nele incondicionalmente. Nunca imaginei que a ganância e o preconceito social pudessem mudar uma pessoa tão rapidamente. Mas o que não podia prever era que o próprio amigo que esteve ao meu lado se tornaria aquele que conspiraria para me tirar tudo. As pessoas no banco começaram a murmurar entre si, os rostos um misto de confusão e simpatia. Até Steven Miller,
que normalmente era agressivo, caiu num silêncio incomum, como se refletisse sobre as palavras de Elijah. Palavras fortes e sinceras que ninguém conseguia ignorar. Elijah fez uma pausa, os olhos a vasculhar os rostos que o observavam atentamente, e depois continuou, falando lentamente, como se cada palavra precisasse ser lembrada profundamente. Houve um dia que nunca esquecerei. John, em segredo, aliou-se a um grupo de poderosos acionistas brancos, convencendo-os de que um homem negro não podia gerir um banco com eficácia. Usou as razões mais desprezíveis, aproveitando-se da minha cor de pele para construir uma mentira, afirmando que eu não era competente e que a minha presença prejudicaria a reputação do banco. Respirou fundo, tentando manter-se calmo antes de continuar. Uniram-se rapidamente e expulsaram-me do conselho de administração com táticas legais duvidosas. Tentei buscar justiça. Levei todas as provas ao tribunal, implorando de sala em sala, de advogado em advogado. Mas naquela altura, pessoas como eu, pessoa de cor, não tinham voz numa sociedade tão tendenciosa. Nesta altura, a voz de Elijah tremia. Os olhos, cheios de lágrimas que não chegavam a cair, pareciam reviver os dias mais dolorosos da sua vida. Quando todas as portas para a justiça se fechavam à sua frente, apenas por causa da sua cor de pele, mesmo tendo em mãos todas as provas inegáveis da verdade. Fui a todo lado, desde os governos locais até aos tribunais superiores, apresentando as provas irrefutáveis vezes sem conta. Mas tudo que recebi em troca foi indiferença, frieza ou até desprezo. Um juiz chegou a olhar-me friamente e disse: "Deveria saber o seu lugar. Como é que um homem negro poderia alguma vez dirigir um banco?" Os clientes presentes no banco ficaram imóveis, tomados pela emoção e confusão. Alguns baixaram a cabeça, envergonhados ao perceberem que a história que testemunhavam era, de facto, cruel além do que podiam imaginar. Jameson parecia congelado no lugar, o rosto completamente desprovido da arrogância que antes ostentava, como se, finalmente, visse a grave injustiça do passado que herdara sem saber. Elijah expirou fundo mais uma vez, tentando manter a compostura, os olhos cheios de emoção, mas a voz tornava-se mais cortante, mais forte do que nunca. No fim, fiquei sem nada. Não só perdi o banco ao qual dediquei a minha vida, como também perdi a minha dignidade e a minha carreira. Apagaram o meu nome de todos os registros. Eliminaram-me da existência, como se eu nunca tivesse estado aqui. Fez nova pausa, o olhar profundo fixo em James Tape e Steven Miller, como se tentasse penetrar-lhes a alma. E agora voltei, não por vingança, mas para obrigar-vos a encarar a verdade. Vocês têm de compreender que cada tijolo, cada dólar, cada respiração deste banco veio do meu sacrifício e da minha perda. As palavras de Elijah reverberaram com força no silêncio espesso. Todos compreenderam que a verdade revelada não era apenas a história de um homem, mas uma dor profunda, uma nódoa na história que haviam escolhido esquecer. Naquele momento, Elijah mantinha-se de pé, resiliente e firme, não apenas como um velho em situação de pobreza, mas como símbolo vivo da luta contra a injustiça, o preconceito e a ganância, que a história tentará enterrar, mas que agora voltava, e desta vez ele não permitiria ser apagado de novo. A atmosfera dentro do Chase Bank permanecia pesada de silêncio depois que Elijah terminou de contar a sua dolorosa história. Os olhos da multidão seguiam silenciosamente cada movimento do velho, com expressões de choque e vergonha, ao perceberem que estavam a presenciar um passado brutal, há muito escondido. O ar parecia ter se tornado estagnado, como se esperasse algo maior a emergir. Nesse momento tenso, Elijah inclinou-se lentamente sobre o velho saco de lona mais uma vez. Os movimentos deliberados e firmes, como se quisesse que todos na sala testemunhassem por completo a verdade que estava prestes a revelar. Os seus olhos estavam calmos, mas resolutos, carregando a confiança de um homem que esperara mais de meio século para provar a sua inocência. Do saco, Elijah tirou uma pilha de papéis amarelados, cuidadosamente envoltos em tecido oleado, preservados como um artefato precioso durante décadas. Endireitou-se, abriu com cuidado o tecido oleado, os dedos envelhecidos folheando gentilmente cada página. Todos os olhos na sala concentrarão-se nele,
uma mistura de curiosidade e tensão, esperando ver o que aquele velho estava prestes a revelar que talvez os deixasse em choque. Estes são os documentos legais originais, nunca antes divulgados, disse Elijah, a voz clara, mas calma. Estes papéis provam que nunca assinei qualquer documento de transferência de propriedade deste banco para ninguém, muito menos para a família Matthews. O nome Matthews fez a sala inteira enrijecer. Alguns clientes próximos podiam até ser ouvidos a respirar com dificuldade. Matthews não era um nome estranho ao Chase Bank. A família Matthews era uma das mais ricas e poderosas de Rockville, e tinham dirigido o banco por gerações. Ninguém jamais questionara a legitimidade da sua posse. James Tape, o gerente do banco, parado ao lado de Elijah, sentiu tudo à sua volta girar. As pernas quase lhe cederam, as mãos tremiam incontrolavelmente. Tentou manter a compostura, mas os seus esforços apenas tornavam mais visível seu desconforto. Gaguejou, a voz trêmula. "Oak, e o que está a dizer? Sr. Kirby, a família Matthews sempre foi a legítima proprietária do Chase Bank. Isso é reconhecido há gerações." Elijah fixou o olhar penetrante em Tape, como se desmontasse, com os olhos, todas as desculpas frágeis que ele pudesse oferecer. Aproximou-se de Tape e colocou delicadamente o maço de documentos nas mãos trêmulas do gerente atônito. "James, vê tu mesmo estes documentos. Compreenderás melhor do que ninguém que acabei de dizer. Estiveste a viver dentro da mentira criada pelos teus predecessores." O rosto perdia a cor a cada linha lida. Cada uma abalara a confiança que tinha na história da família Matthews. Uma história da qual sempre se orgulhara. Ao lado de Tape, Steven Miller também já não conseguia manter a postura agressiva habitual. Observava em silêncio a expressão no rosto do seu superior. Uma inquietação profunda crescer dentro dele. Até agora, Steven sempre acreditara estar do lado da justiça, do lado da ordem social. Mas agora, essa crença era violentamente abalada. Finalmente, Tape parou numa página que trazia as assinaturas de Elijah C. K. Kirby e John Williams. Analisou-a mais de perto e sentiu um arrepio gelado percorrer-lhe a espinha ao perceber que não havia nenhuma assinatura de Elijah em qualquer documento de transferência de propriedade posterior. Todos os documentos estavam assinados e legitimados apenas por John Williams e pela família Matthews, de forma silenciosa e insidiosa. "Não, não pode ser", murmurou Tape, a voz quase inaudível, apenas para si mesmo. Ergueu os olhos para Elijah, o rosto carregado de incredulidade e desespero. "Se estes documentos forem reais, então..." Elijah interrompeu com firmeza, mas a voz manteve-se estável. "Então significa que o Chase Bank foi tomado ilegalmente pela família Matthews e por John Williams, explorando preconceito social para me removerem. Isto não é apenas uma história de ganância, é um caso histórico. A prova mais clara da injustiça que sofri ao longo da minha vida." As pessoas no banco ficaram atônitas com a sua declaração. Alguns já começavam a tirar os telemóveis para gravar aquela cena rara, enquanto outros permaneciam imóveis, como estátuas, incapazes de acreditar no que estavam a testemunhar. Uma verdade grande demais, inesperada demais, estava a virar de cabeça para baixo tudo o que pensavam saber sobre o banco em que confiaram durante tantos anos. Em meio ao caos, Elijah mantinha-se firme, o olhar agora carregado com a determinação e força de um homem que suportou dor demais, mas nunca perdeu a fé na justiça. Sabia que, embora tardia, a verdade finalmente viera à tona, e agora ninguém mais podia negá-la. James Tape, ainda com os documentos legais nas mãos, provas irrefutáveis, afundou-se lentamente numa cadeira, o rosto inerte, como alguém que acabava de acordar de um sono profundo, forçado a enfrentar o maior choque da sua vida. O seu mundo, e talvez a história do Chase Bank, nunca mais seriam os mesmos. Enquanto o tempo se sentava, as mãos ainda trêmulas a segurar as páginas amareladas, como se fossem os últimos restos de um mundo que acabará de perder. O átrio inteiro do Chase Bank caiu num caos silencioso. Sussurros começaram a espalhar-se entre os clientes, como uma corrente subterrânea a mover-se rapidamente pelo oceano, criando uma atmosfera carregada de tensão e dúvida. Ninguém imaginara que, naquele dia, ao entrarem num banco familiar,
Iriam presenciar uma verdade chocante capaz de abalar e derrubar toda a confiança num símbolo de estabilidade na cidade de Rockville. Alguns continuavam a filmar com os telemóveis, os olhos cheios de curiosidade e ansiedade. Outros olhavam nervosamente para a saída mais próxima, como se preparassem para fugir de uma verdade demasiado difícil de aceitar. No meio desta atmosfera caótica, Steven Miller, o segurança branco, com um físico musculado e uma postura agressiva, Steven Miller havia recuperado aquele conhecido ar de hostilidade. Desde o início, Steven posicionara-se como o guardião da ordem, e agora sentia que o seu poder lhe fora arrancado. As palavras que Elijah acabará de pronunciar, as provas apresentadas, pareciam a Steven uma fraude descarada, concebida para perturbar a paz do banco que ele tinha a missão de proteger. Inspirou profundamente, o rosto corado de raiva e confusão, os olhos a arder de ressentimento e suspeita enquanto fitava Elijah. Então, num gesto decidido, Steven colocou a mão sobre o couro da arma ao seu lado. Um gesto claramente intimidatório, forte o suficiente para captar de imediato a atenção de todos na sala. O átrio inteiro caiu num silêncio inquietante. Todos os olhos fixos em Steven, cheios de tensão e preocupação. "Chega!" gritou Steven, a voz ecoando no silêncio, carregada de raiva e autoridade, como alguém a tentar manter os últimos fragmentos de ordem. "Este velho está claramente a causar confusão, e todas essas provas são falsas. Não vou deixá-lo continuar a fazer esta cena aqui. Alguém chame a polícia, agora mesmo." As palavras de Steven só intensificaram ainda mais a tensão no átrio. Alguns clientes recuaram rapidamente, dirigindo-se para as portas, tentando manter uma distância segura de Elijah, como se ele fosse realmente uma ameaça. Outros permaneceram imóveis, os olhos arregalados de choque perante a súbita escalada, incertos entre acreditar na verdade que Elijah acabará de revelar ou confiar na segurança prometida pela autoridade de Steven. Elijah permaneceu parado, a expressão serena, sem medo das ações ameaçadoras de Steven. Limitou-se a fitar o jovem segurança com olhos profundos e compassivos. Os olhos de quem já suportou incontáveis injustiças e agora testemunhava essa mesma injustiça a repetir-se diante dos seus olhos. "Senhor Miller", falou Elijah, com doçura, mas firmeza. "Não estou a causar problemas. Estou a trazer a verdade. Acha correto esconder um crime durante mais de 50 anos? Steven hesitou por um momento, mas disfarçou rapidamente ao apertar ainda mais o coldre da arma. A impaciência e o desconforto eram agora visíveis. Olhou em volta do átrio, como se procurasse apoio entre os clientes, mas só encontrou olhares confusos, evasivos e céticos devolvidos na sua direção. Isso só o deixou mais zangado e instável. "Eu não sei do que está a falar", disparou Steven num tom agressivo e desafiador. "E nem quero saber. O que sei com certeza é que o senhor virou tudo de pernas para o ar aqui, e vai ter de responder por isso, agora mesmo. Fique quieto até a polícia chegar." James finalmente ergueu a cabeça dos documentos que segurava com força, o rosto pálido e atordoado, completamente desprovido da compostura de um gerente bancário. Levantou-se com dificuldade e aproximou-se de Steven com um gesto ansioso. A voz fraca, como se tentasse salvar a situação, mas sem força suficiente para convencer alguém. "Steven, espera, precisamos de manter a calma. Acho que devemos analisar estes documentos com cuidado antes de fazer mais alguma coisa. Isto não é tão simples como pensas." Steven virou-se para Tape, os olhos cheios de desilusão e raiva. Para ele, era absolutamente inaceitável ver o gerente, aquele que sempre considerará um superior firme e confiável, mostrar fraqueza e dúvida perante um desconhecido como Elijah. "O que estás a dizer, James?" gritou Steven, agora quase fora de controle. "Estás a acreditar nas mentiras deste velho? Vai simplesmente ficar aí parado a deixá-lo destruir a reputação do nosso banco, arruinar os empregos e a vida de todos aqui." O átrio caiu em silêncio absoluto com as palavras cortantes de Steven. Tape permaneceu imóvel, incapaz de responder. Os clientes tornaram-se ainda mais ansiosos, os passos recuando discretamente em direção à saída. Elijah manteve-se firme, calmo, mas resoluto. O olhar mais uma vez fixo em Steven, como se o desafiasse a aceitar que,
Desta vez, a verdade não seria obscurecida por armas ou poder. Todos aguardavam a chegada da polícia, mas sabiam que, mesmo quando as autoridades chegassem, teriam diante de si uma verdade histórica, que já ninguém podia facilmente negar. Quando a ameaça tensa de Steven terminou, Jamieson permaneceu imóvel no vasto átrio do Chase Bank. Cada olhar na sala estava fixo nele, aguardando uma resposta clara. Uma ação decisiva do gerente que costumava ser calmo e confiante em qualquer situação. Mas desta vez, a expressão de James era completamente diferente. Pálida, confusa e perdida. Nunca imaginara que um dia teria de enfrentar uma decisão tão complexa e dolorosa. Nas mãos de James estavam os documentos legais amarelados, provas irrefutáveis e completas da grave injustiça que Elijah C. K. Kirby acabará de expor. Olhou para as assinaturas desbotadas, depois ergueu lentamente a cabeça, os olhos encontrando o rosto calmo, mas determinado, do velho Elijah. Era o olhar de um homem que esperou demasiado tempo para que a verdade fosse reconhecida. O olhar de um passado que já não podia permanecer oculto nas sombras. James sentia aquela verdade profundamente. Sabia, no seu íntimo, que tudo o que Elijah dissera era absolutamente correto. Cada documento era autêntico, cada assinatura clara, e a história que sempre julgara verdadeira. Não passava de um quadro pintado com mentiras e ganância. Mas junto com essa verdade, vinha uma pressão imensa pesar sobre os seus ombros. A família Matthews, uma das mais ricas e poderosas de Rockville, possuía e dirigia o Chase Bank há décadas. James sabia melhor do que ninguém que eles não aceitariam essa verdade com facilidade, sobretudo quando ameaçava derrubar o império financeiro e o poder que haviam construído cuidadosamente. Uma batalha legal poderia prolongar-se por anos, custar fortunas incalculáveis, sem dúvida, causar danos profundos à reputação do banco, bem como a sua própria. James compreendia que uma decisão errada naquele momento poderia deitar abaixo tudo aquilo por que lutara durante toda a sua carreira, desmoronar num instante. No meio dos pensamentos caóticos que o assombravam, James cruzou o olhar com Steven Miller. Steven ainda tinha a mão firmemente pousada sobre o coldre da arma. Uma postura rígida, inflexível, o símbolo mais visível do poder da ordem social, que James sempre acreditara estar a ajudar a manter. Mas, naquele momento, esse poder estava em direta oposição à sua própria consciência e moral. James varreu silenciosamente o átrio com o olhar, observando os olhos assustados e hesitantes dos clientes, misturados agora com uma centelha de esperança. Alguns já começavam claramente a acreditar nas palavras de Elijah. Alguns olhavam para ele com profunda empatia. James também não conseguia deixar de se sentir comovido com a firmeza e coragem de Elijah, que enfrentava todo o ódio e desprezo da multidão apenas para expor uma verdade, que todos preferiam ignorar. A sua consciência começou a falar mais alto, dizendo-lhe que não podia permanecer em silêncio enquanto uma injustiça tão grave era enterrada para sempre. Mas, imediatamente, a imagem do poder aterrador da família Matthews surgiu na sua mente. Um aviso silencioso de que as consequências de desafiar essa verdade podiam ser imensas. Poderia perder tudo, não apenas o cargo, mas até a própria segurança e a da sua família. James, estás a ouvir-me? A voz de Steven interrompeu os seus pensamentos turbulentos. O rosto de Steven mostrava-se agora mais intenso e impaciente. Vais mesmo proteger um velho desconhecido e arriscar tudo o que construímos? James estremeceu. Voltou-se rapidamente para Steven, os olhos confusos, a ponto de não conseguir esconder. Não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou de novo para Elijah, como se procurasse uma resposta. Uma direção naquele velho fisicamente fraco, mas espiritualmente inexplicavelmente forte. Senhor Miller, James falou finalmente, a voz trêmula, mas ainda segurando um fio de força. Não podemos agir de forma precipitada. Estes documentos são muito claros, e o Sr. Kirby merece ser ouvido com justiça. Não posso permitir que isto seja descartado assim tão facilmente. Steven olhou para James com uma mistura de desilusão e raiva. Claramente, nunca esperara que o gerente, a quem sempre respeitara, mostrasse tal fraqueza sob pressão, e ainda por cima em favor de um desconhecido.
Mas antes que Steven pudesse responder, James continuou, desta vez com voz mais firme. Sim, sei bem da pressão que enfrentaremos da parte da família Matthews. Mas se continuarmos a esconder esta verdade, nunca seremos capazes de nos perdoar. Assim que essas palavras foram pronunciadas, o átrio inteiro do Chase Bank mergulhou num silêncio absoluto. Elijah assentiu levemente, como quem silenciosamente reconhecia James. Dentro de si, uma nova esperança despertava. Depois de mais de 50 anos de luta solitária, ele finalmente tocava na consciência e compaixão de um homem, que estava entre o poder e a verdade. James sabia perfeitamente que, naquele instante, tinha acabado de se posicionar no centro de uma intensa batalha legal com a família Matthews. Mas mais importante ainda, compreendia que tinha feito o que era certo, aquilo que a sua consciência sempre lhe pedirá em silêncio. A verdadeira batalha estava apenas a começar, mas já não havia volta atrás. Por ele mesmo, por Elijah e pela verdade, uma verdade que já não podia permanecer enterrada nas sombras. Assim que James terminou de falar, o átrio inteiro do Chase Bank mergulhou numa atmosfera estranha, mas intensamente carregada. O ar parecia mais espesso, cheio apenas de respirações nervosas e olhares misturados de dúvida e empatia. Elijah permanecia imóvel, a observar tudo em silêncio, os olhos carregando a serenidade de quem se acostumara a enfrentar a dor do passado. Mas, bem no fundo, havia agora um tênue brilho de esperança, uma luz que acabará de reacender. Foi nesse momento, no meio daquela súbita quietude, que uma figura esguia saiu de trás do balcão. Era Emily Carter, a funcionária mais jovem do banco, conhecida pela sua cautela, pelo seu silêncio e pela tendência de nunca se pronunciar sobre assuntos sérios. Aquela rapariga pequena, que tinha observado tudo em silêncio desde o início, parecia que já não conseguia manter-se em silêncio. Os passos de Emily eram leves, mas firmes, enquanto caminhava com decisão até as notas antigas espalhadas pelo chão de mármore polido. Todos os olhares a seguiam, o espanto estampado no rosto de cada um, especialmente Steven Miller, que permanecia imóvel, os olhos cheios de raiva e confusão. Emily curvou-se suavemente, a mão a tremer, mas ainda assim respeitosa, enquanto pegava cuidadosamente numa nota gasta o antigo logótipo do Chase mal visível. Observou a nota por um momento, pensativa. Depois caminhou lentamente até Elijah, colocando-a suavemente sobre a mesa à sua frente. Foi um gesto pequeno, mas com um significado imenso. Não era apenas um ato de respeito. Era uma declaração silenciosa. Um sinal de que ela acreditava nas palavras de Elijah e nas provas que ele apresentava. Confio em si, Sr. Kirby, disse Emily, a voz suave, mas clara, ecoando pelo espaço imenso do banco. Talvez tenhamos vivido demasiado tempo em mentiras, e agora seja o momento de encarar a verdade. Assim que Emily terminou de falar, todos no banco permaneceram imóveis, como se tivessem acabado de testemunhar algo de enorme importância. Os olhos de Steven Miller arregalaram-se, cheios de choque e fúria, como se não pudesse acreditar no que acabará de ouvir. Para ele, o gesto de Emily foi uma traição evidente, um golpe contra a autoridade que sempre defendeu e respeitou. Mas Emily não parou ali. Virou-se para os colegas, os olhos cheios de determinação e coragem, como se o chamasse a quebrar o silêncio covarde, a libertarem-se das correntes do medo e do poder que os haviam mantido calados. Segundos depois, outro jovem funcionário, Josh, que antes de desprezar Elijah, deu um passo à frente. Ajoelhou-se, apanhou outra nota e colocou-a gentilmente ao lado da de Emily, sobre a mesa. O seu gesto foi silencioso, mas poderoso, como o mais sincero pedido de desculpa que podia oferecer naquele momento. Os seus olhos encontraram os de Elijah, cheios de embaraço e arrependimento. Eu também confio em si, Sr. Kirby. Desculpe pela falta de respeito de antes, disse Josh em voz baixa, o rosto corado de vergonha, mas os olhos sinceros, cheios de coragem. Depois de Josh, um por um, cada funcionário do banco, aqueles que antes tinham permanecido calados ou secretamente apoiado a atitude de Steven, deram um passo à frente. Cada um curvou-se, apanhou uma nota antiga e colocou-a com respeito sobre a mesa diante de Elijah.
Nenhuma palavra foi dita, mas cada gesto criava uma onda poderosa, deixando claro seu acordo e respeito por aquele homem idoso que fora esquecido pela história e tratado injustamente. Elijah permaneceu ali, os olhos a revelarem por um breve instante uma emoção profunda. Durante mais de 50 anos, lutara sozinho, em desespero, à procura de uma justiça que a sociedade e o poder sempre lhe negaram. Mas agora, naquele momento, sentia mais claramente do que nunca que já não estava sozinho. Aqueles jovens, ainda que pequenos diante do grande poder da autoridade e do preconceito, tinham escolhido estar com ele, com a verdade pela qual ele dedicara a vida inteira a lutar. Num canto da sala, Steven Miller parecia atordoado com a reviravolta repentina e poderosa no comportamento dos colegas. Cerrava os dentes, a mão sobre o coldre da arma a tremer, como se lutasse para controlar a raiva e confusão que cresciam dentro de si. Para Steven, as ações tomadas não eram apenas uma traição pessoal. Eram um golpe direto na crença na ordem social que ele tentará manter com tanto esforço. Jamie Stape, ainda de pé junto ao balcão, observava cada acontecimento em silêncio, o coração acelerado pela emoção. Também ele se sentia surpreendido pelas ações corajosas de Emily e dos restantes jovens funcionários, algo que nunca esperara. Agora, entendia mais do que nunca que a batalha que escolhera travar não seria fácil, mas, naquele instante, sabia que já não caminhava sozinho, na busca por justiça para Elijah. Na atmosfera do banco, sentia-se como se uma revolução silenciosa estivesse a acontecer. Pessoa a pessoa, cada uma a escolher estar ao lado de Elijah, a desafiar diretamente o poder opressor e o preconceito que durará mais de meio século. E essa revolução começava a escrever um novo capítulo na história do Chase Bank. Um capítulo construído não sobre mentiras, mas sobre verdade, justiça e coragem. A súbita reação dos funcionários espalhou-se rapidamente, criando uma pressão invisível que tornava o ambiente no átrio do Chase mais denso do que nunca. Steven Miller ficou parado por um momento, quase sem conseguir acreditar no que via. Sentia como se o mundo que sempre conhecera estivesse a virar-lhe as costas. A mão apertava o coldre da arma, os dedos pálidos pela força que exercia, tentando conter a tempestade de raiva dentro de si. Nos seus olhos havia agora uma mistura de fúria e inquietação, porque Steven compreendia que tudo estava a escapar-lhe por entre os dedos. O poder e a autoridade que sempre acreditara representar, agora pareciam dissolver-se, pedaço por pedaço, diante dos seus olhos. Para Steven, já não se tratava apenas do banco ou da sua propriedade. Era uma batalha para proteger o poder invisível, que alimentara o seu orgulho e confiança durante tantos anos. Estão todos loucos, gritou Steven de repente, a voz aguda a ecoar pela sala, fazendo todos sobressaltar e olharem para ele com medo. O seu olhar varreu cada rosto, como se os obrigasse a enfrentá-lo, a enfrentarem o medo e a raiva que fervilhavam dentro dele. Elijah, ainda de pé, firme no meio da tempestade emocional à sua volta, virou-se lentamente, o olhar calmo e resoluto pousando sobre Steven. Sabia que, naquele momento, qualquer palavra maldita ou ação impensada poderia ter consequências graves, mas não mostrava qualquer sinal de hesitação. Nos seus olhos havia não só a determinação, mas também a serenidade de quem já atravessara inúmeras tempestades na vida. Sr. Miller, disse Elijah, lentamente, a voz clara e ressonante, audível para todos na sala. Não precisa de fazer isto. Não estou aqui para causar confusão, nem para magoar ninguém. Só quero que a verdade venha à tona, que a justiça me seja devolvida, e a todos aqueles que, como eu, foram tratados injustamente. Mas as palavras sinceras e calmas de Elijah nada fizeram para acalmar Steven. Pelo contrário, só o enfureceram ainda mais. Steven viu aquilo como uma provocação, um desafio direto ao poder que tentava desesperadamente manter. Sem pensar duas vezes, Steven puxou a arma do coldre. O movimento foi rápido e urgente, a pistola meio erguida, claramente como uma ameaça. Já disse, velhote, sai daqui agora mesmo, gritou Steven, a voz a quebrar-se de raiva e tensão. A mão tremia, mas a arma apontava diretamente para Elijah.
criando uma imagem aterradora no meio do silêncio tenso. Imediatamente, toda a sala mergulhou num pânico silencioso. Todos os presentes no átrio prenderam a respiração, os olhos fixos na arma trêmula nas mãos de Steven. Alguns clientes começaram a afastar-se discretamente, movendo-se em direção à saída, tentando distanciar-se do perigo iminente. Mas ninguém ousava falar. Ninguém se mexia. Nem um som-ponto mãos agarraram o saco com cuidado, o mesmo velho saco de lona que o acompanhará por toda a longa jornada para recuperar honra e justiça. O silêncio pairava no ar como um manto pesado, mas diferente daquele que havia antes. Não era um silêncio de medo ou opressão. Era um silêncio cheio de significado, respeito e uma verdade que já não podia ser negada. Todos sabiam, naquele instante, que tinham presenciado algo histórico, pois todos entenderam que mesmo o mais pequeno gesto descuidado poderia fazer tudo desmoronar. Jaime Step encontrava-se ao lado de Elijah, o coração a bater como um tambor, uma tempestade de medo e responsabilidade a crescer dentro dele. Sabia que tinha de agir para impedir o desastre iminente que se desenrolava diante dos seus olhos. Mas James também sabia que Steven, naquele estado, dificilmente ouviria alguém. E qualquer movimento errado poderia tornar tudo ainda pior. Steven, acalma-te, James falou finalmente, a voz trêmula, mas tentando soar firme e decidida. Deu um pequeno passo em frente, em direção a Steven, a mão estendida, como se tentasse aliviar a tensão crescente. Baixa a arma. Isto não precisa de ir mais longe. Eu entendo o que estás a sentir, mas acredita em mim, este não é o caminho. Mas Steven já não parecia ouvir, os olhos cheios de pânico e fúria. A mão apertava a arma como se fosse o último vestígio de poder que ainda lhe restava. Sentia-se perder o controle. E essa perda de controle tornava-o mais perigoso do que nunca. Não, são vocês que têm de parar, gritou Steven, a voz áspera, quase a quebrar-se. Estão a destruir tudo o que construímos durante décadas. E tudo por causa das palavras de um velho que nem sequer conhecemos. Não vou deixar isso acontecer. Naquele momento, todos no átrio do banco sabiam com clareza. Estavam à beira de uma verdadeira tragédia. O ar tornara-se tão denso que era difícil respirar. Cada segundo parecia esticar-se num século. Elijah permanecia firme, o olhar calmo mas decidido, enfrentando Steven diretamente, como se aceitasse, sem medo, tudo o que pudesse acontecer. Entretanto, Jaime sentia o peso do mundo sobre os ombros. Estava entre duas forças opostas. De um lado, a consciência e a justiça. Do outro, o poder e a sua própria segurança. E naquele momento, tenso e frágil, James compreendia como nunca. A sua próxima decisão não definiria apenas o destino de Elijah ou Steven, mas também seu próprio futuro e a sua alma. Na tensão sufocante que enchia a sala, com todos os olhos fixos na arma trêmula de Steven Miller, James sabia que já não tinha tempo para hesitar. Este momento exigia uma decisão crucial, uma que mudaria sua vida para sempre, e o destino de todos naquele átrio. James inspirou fundo, reunindo toda a força e coragem que ainda lhe restava. Deu um passo firme à frente, posicionando-se entre o cano frio da arma apontada a Elijah e o velho homem que se mantinha imóvel diante dela, apesar das pernas ainda trêmulas. O olhar de James tornara-se firme e resoluto, um contraste gritante com o pânico e a impotência que o dominavam minutos antes. Steven, disse James, a voz a tremer ligeiramente, mas ressoando pelo salão grande o suficiente para capturar a atenção de todos. Ordeno-te que baixes a arma. Agora. Steven hesitou, os olhos cheios de confusão e fúria, claramente chocado por James ter escolhido aquele momento crítico para se opor a ele. Olhou para o gerente com uma mistura de raiva e profunda desilusão. A mão apertava ainda mais a arma, quase perder o controle. James, estás mesmo a tomar o lado dele, gritou Steven, a voz áspera, ferida, cheia de incredulidade. Estás mesmo disposto a deitar tudo a perder por causa das palavras de um velho? James inspirou fundo de novo, tentando manter a calma, mas a sua voz atraía a intensidade das emoções que cresciam no peito. Não se trata dele, Steven. Trata-se da verdade. Revisei todos os documentos que o Sr. Kirby apresentou.
e vi com os meus próprios olhos os erros graves cometidos por este banco no passado. James fez uma pausa. A voz suavizou, mas manteve-se firme. Já não podemos continuar a ignorar isto. Se quisermos um futuro real para este banco, a primeira coisa que temos de fazer é enfrentar o nosso passado, por mais doloroso que ele seja. As palavras de James ressoaram com força por toda a sala, silenciando novamente o ambiente. Os funcionários do banco, incluindo Emily Carter, Josh e os outros, mesmo que não quisesse admitir, Steven não conseguia negar que as palavras de James tinham tocado fundo. Sentia-se preso entre a lealdade cega e a verdade. Sabes que a família Matthews não vai deixar isso passar, James. Steven falou finalmente, a voz mais baixa, ainda amarga e tensa. Estás a meter-te num grande problema. Sabes sequer as consequências do que estás a fazer? James olhou diretamente nos olhos de Steven. A voz já sem tremores, calma e decidida, com uma clareza surpreendente. Sei melhor do que ninguém, Steven. Mas se eu continuar a esconder esta verdade, vou perder mais do que a minha carreira ou o meu salário. Vou perder a mim mesmo. Fez uma pausa, deixando que as palavras se entranhassem na mente de todos. Esta é a nossa única oportunidade de corrigir os erros do passado. Por mais poderosa que a família Matthews seja, eles não conseguirão enterrar a verdade para sempre. Steven, lentamente, baixou a arma. Hesitante, mas claramente tocado pelas palavras sinceras e poderosas de James. A mão tremia enquanto devolvia ao coldre. Os olhos ainda queimavam de raiva. Mas a tensão na sala diminuiu drasticamente. Vais arrepender-te desta decisão, James, murmurou Steven. A voz baixa, carregada de mágoa e desilusão. Depois deu um passo atrás. Uma rendição silenciosa à força da verdade que acabava de ser revelada. No salão vasto, Elijah permaneceu em silêncio, observando calmamente tudo o que acabará de acontecer. Um sorriso sutil e profundo formou-se nos seus lábios. Um sorriso de gratidão e de esperança. Esperança de que, depois de mais de meio século de luta solitária, finalmente havia pessoas dispostas a ficar ao seu lado, a defender a justiça e a verdade. James virou-se para Elijah. Os olhares cruzaram-se num momento de compreensão profunda. Sem dizer uma palavra, ambos sabiam que tinham acabado de superar um grande desafio. Um desafio que não só definia o futuro do banco, mas também abria um novo caminho para que a justiça fosse finalmente ouvida. Após décadas de silêncio, a atmosfera no Chase Bank começava, por fim, a acalmar. Mas todos compreendiam. A verdadeira batalha só agora começava. Contudo, com a decisão corajosa que James tomara, Steven viu aquilo como uma provocação. Um desafio direto ao poder que tentava desesperadamente manter. Sem pensar duas vezes, Steven puxou a arma do coldre. O movimento foi rápido e urgente. A pistola meio erguida, claramente como uma ameaça. Já disse, velhote, sai daqui agora mesmo. Gritou Steven, a voz a quebrar-se de raiva e tensão. A mão tremia, mas a arma apontava diretamente para Elijah, criando uma imagem aterradora no meio do silêncio tenso. Imediatamente, toda a sala mergulhou num pânico silencioso. Todos os presentes no átrio prenderam a respiração, os olhos fixos na arma trêmula nas mãos de Steven. Alguns clientes começaram a afastar-se discretamente, movendo-se em direção à saída, tentando distanciar-se do perigo iminente. Mas ninguém ousava falar. Ninguém se mexia. Nem um som-ponto mãos agarraram o saco com cuidado, o mesmo velho saco de lona que o acompanhará por toda a longa jornada para recuperar honra e justiça. O silêncio pairava no ar como um manto pesado, mas diferente daquele que havia antes. Não era um silêncio de medo ou opressão. Era um silêncio cheio de significado, respeito e uma verdade que já não podia ser negada. Todos sabiam, naquele instante, que tinham presenciado algo histórico, pois todos entenderam que mesmo o mais pequeno gesto descuidado poderia fazer tudo desmoronar. James encontrava-se ao lado de Elijah, o coração a bater como um tambor, uma tempestade de medo e responsabilidade a crescer dentro dele. Sabia que tinha de agir para impedir o desastre iminente que se desenrolava diante dos seus olhos. Mas James também sabia que Steven,
Naquele estado, dificilmente ouviria alguém. E qualquer movimento errado poderia tornar tudo ainda pior. Steven, acalma-te, James falou finalmente, a voz trêmula, mas tentando soar firme e decidida. Deu um pequeno passo em frente, em direção a Steven, a mão estendida, como se tentasse aliviar a tensão crescente. Baixa a arma. Isto não precisa de ir mais longe. Eu entendo o que estás a sentir, mas acredita em mim, este não é o caminho. Mas Steven já não parecia ouvir, os olhos cheios de pânico e fúria. A mão apertava a arma como se fosse o último vestígio de poder que ainda lhe restava. Sentia-se perder o controlo. E essa perda de controlo tornava-o mais perigoso do que nunca. Não, são vocês que têm de parar, gritou Steven, a voz áspera, quase a quebrar-se. Estão a destruir tudo o que construímos durante décadas. E tudo por causa das palavras de um velho que nem sequer conhecemos. Não vou deixar isso acontecer. Naquele momento, todos no átrio do banco sabiam com clareza. Estavam à beira de uma verdadeira tragédia. O ar tornara-se tão denso que era difícil respirar. Cada segundo parecia esticar-se num século. Elijah permanecia firme, o olhar calmo mas decidido, enfrentando Steven diretamente, como se aceitasse, sem medo, tudo o que pudesse acontecer. Entretanto, James sentia o peso do mundo sobre os ombros. Estava entre duas forças opostas. De um lado, a consciência e a justiça. Do outro, o poder e a sua própria segurança. E naquele momento, tenso e frágil, James compreendia como nunca. A sua próxima decisão não definiria apenas o destino de Elijah ou Steven, mas também o seu próprio futuro e a sua alma. Na tensão sufocante que enchia a sala, com todos os olhos fixos na arma trêmula de Steven Miller, James sabia que já não tinha tempo para hesitar. Este momento exigia uma decisão crucial, uma que mudaria sua vida para sempre, e o destino de todos naquele átrio. James inspirou fundo, reunindo toda a força e coragem que ainda lhe restava. Deu um passo firme à frente, posicionando-se entre o cano frio da arma apontada a Elijah e o velho homem que se mantinha imóvel diante dela, apesar das pernas ainda trêmulas. O olhar de James tornara-se firme e resoluto, um contraste gritante com o pânico e a impotência que dominavam minutos antes. Steven, disse James, a voz a tremer ligeiramente, mas ressoando pelo salão grande o suficiente para capturar a atenção de todos. Ordeno-te que baixes a arma. Agora. Steven hesitou, os olhos cheios de confusão e fúria, claramente chocado por James ter escolhido aquele momento crítico para se opor a ele. Olhou para o gerente com uma mistura de raiva e profunda desilusão. A mão apertava ainda mais a arma, quase a perder o controle. James, estás mesmo a tomar o lado dele, gritou Steven, a voz áspera, ferida, cheia de incredulidade. Estás mesmo disposto a deitar tudo a perder por causa das palavras de um velho? James inspirou fundo de novo, tentando manter a calma. Mas a sua voz atraía a intensidade das emoções que cresciam no peito. Não se trata dele, Steven. Trata-se da verdade. Revisei todos os documentos que o Sr. Kirby apresentou e vi com os meus próprios olhos os erros graves cometidos por este banco no passado. James fez uma pausa, a voz suavizou, mas manteve-se firme. Já não podemos continuar a ignorar isto. Se quisermos um futuro real para este banco, a primeira coisa que temos de fazer é enfrentar o nosso passado, por mais doloroso que ele seja. As palavras de James ressoaram com força por toda a sala, silenciando novamente o ambiente. Os funcionários do banco, incluindo Emily Carter, Josh e os outros, voltaram os olhares esperançosos para James, percebendo que agora tinham um verdadeiro líder, alguém disposto a lutar pela justiça e pela verdade, mesmo que isso significasse perder tudo. Steven cerrou os dentes, lutando para conter a raiva e o desespero que se acumulavam dentro dele. A mão que segurava a arma começou a tremer visivelmente, como se lutasse contra si mesmo, dividido entre o orgulho e o poder que sempre conheceu, e a verdade que James acabará de revelar, mesmo que não quisesse admitir. Steven não conseguia negar que as palavras de James tinham tocado fundo. Sentia-se preso entre a lealdade cega e a verdade. Sabes que a família Matthews não vai deixar isso passar,
James. Steven falou finalmente, a voz mais baixa, ainda amarga e tensa. Estás a meter-te num grande problema. Sabes sequer as consequências do que estás a fazer? James olhou diretamente nos olhos de Steven. A voz já sem tremores, calma e decidida, com uma clareza surpreendente. Sei melhor do que ninguém, Steven. Mas se eu continuar a esconder esta verdade, vou perder mais do que a minha carreira ou o meu salário. Vou perder a mim mesmo. Fez uma pausa, deixando que as palavras se entranhassem na mente de todos. Esta é a nossa única oportunidade de corrigir os erros do passado. Por mais poderosa que a família Matthews seja, eles não conseguirão enterrar a verdade para sempre. Steven, lentamente, baixou a arma. Hesitante, mas claramente tocado pelas palavras sinceras e poderosas de James. A mão tremia enquanto devolvia ao coldre. Os olhos ainda queimavam de raiva. Mas a tensão na sala diminuiu drasticamente. Vais arrepender-te desta decisão, James, murmurou Steven. A voz baixa, carregada de mágoa e desilusão. Depois deu um passo atrás. Uma rendição silenciosa à força da verdade que acabava de ser revelada. No salão vasto, Elijah permaneceu em silêncio, observando calmamente tudo o que acabará de acontecer. Um sorriso sutil e profundo formou-se nos seus lábios. Um sorriso de gratidão e de esperança. Esperança de que, depois de mais de meio século de luta solitária, finalmente havia pessoas dispostas a ficar ao seu lado, a defender a justiça e a verdade. Por justiça, dignidade e redenção. A mão segurava o saco e ele caminhava lentamente para a porta do banco, cada passo cheio de profunda tranquilidade e paz. À medida que passava por cada funcionário do banco, Emily Carter, Josh e muitos outros estavam parados em silêncio e acenavam levemente com a cabeça para ele, um gesto simples mas significativo. Esses acenos eram os pedidos de desculpas mais sinceros, um símbolo claro do profundo respeito que sentiam por ele, um homem que lutou bravamente e superou os sólidos muros da injustiça e do preconceito. Alguns clientes perto da porta afastaram-se automaticamente, criando um caminho para o velho passar. Ninguém disse uma palavra, mas em cada olhar que lançavam sobre ele brilhava respeito sincero, um reconhecimento universal de que Elijah Kirby tinha conquistado uma vitória, não com dinheiro ou poder, mas o triunfo espiritual de um homem que se recusou a render-se à injustiça. Antes de atravessar a grande porta, Elijah parou por um momento, voltando-se para olhar uma última vez para o átrio do banco. Naquele momento, um sentimento estranho surgiu no seu coração, felicidade misturada com um toque de arrependimento pelos longos e dolorosos anos que se passaram. Elijah compreendeu que, embora tivesse vencido naquele dia, o preço que pagará por essa vitória foi uma vida vivida na obscuridade, na dor e na injustiça. No entanto, agora todo esse sofrimento parecia ter valido a pena, pois finalmente podia encarar o mundo e saber que já não era invisível. Obrigado a todos, disse Elijah, a sua voz suave mas ressoando como uma despedida calorosa. Obrigado por me darem a oportunidade de dizer a verdade. Obrigado por ouvirem. Ninguém respondeu, mas todos baixaram levemente a cabeça, num consenso silencioso de reconhecimento de que ele merecia os seus agradecimentos mais sinceros. Com um sorriso suave e satisfeito nos lábios, Elijah atravessou a porta, deixando a luz suave do final da tarde iluminar o seu rosto enrugado, mas orgulhoso. Por dentro, o seu coração estava cheio de uma paz perfeita, pois finalmente, depois de mais de meio século a lutar sozinho no desespero, a verdade tinha sido dita e a justiça, embora tardia, tinha-lhe sido devolvida. A porta do banco fechou-se suavemente atrás de Elijah, mas todos lá dentro sabiam que a história daquele dia não terminaria assim tão facilmente. Um novo capítulo na história do Chase Bank tinha acabado de começar, e seria um capítulo construído sobre os sólidos alicerces da verdade, da coragem e da justiça que Elijah Kirby tinha passado a vida a proteger. Elijah caminhava lentamente pela rua familiar, o seu coração tão leve quanto alguma vez se lembrava. Embora soubesse que muitos desafios ainda o esperavam, naquele dia ele tinha vencido, e isso era suficiente para continuar a caminhar em direção a um futuro onde agora podia erguer a cabeça, orgulhoso de que a sua vida tivesse finalmente sido reconhecida com justiça e equidade. Logo após as portas do Chase Bank se fecharem atrás de Elijah Kirby, um silêncio pairou sobre o vasto átrio, mas a atmosfera tinha mudado completamente. Já não havia tensão sufocante nem o medo esmagador.
Em vez disso, um estranho sentimento de unidade e alívio enchia o ar, como se todos tivessem acabado de acordar de um longo e doloroso sonho. Jameson permaneceu imóvel no seu lugar, os olhos fixos nas portas agora fechadas pelas quais Elijah acabará de sair, com orgulho e tranquilidade. Na sua mente, apenas um pensamento ecoava alto, mais forte e mais claro do que nunca. Ele nunca deixaria que aquela verdade fosse esquecida novamente. Sabia bem que o caminho pela frente não seria fácil. A família Matthews, os que detinham o poder supremo no Chase Bank há décadas, certamente não admitiriam facilmente os erros do passado, especialmente quando essas verdades poderiam destruir o império financeiro e a reputação que tinham construído cuidadosamente. Mas James tinha tomado uma decisão, e uma vez tomada essa decisão, sabia que não haveria volta atrás. Todos, disse James, virando-se finalmente, a voz clara, forte e resoluta, chamando imediatamente a atenção de todos os funcionários do banco que estavam à sua volta. Hoje é o dia mais importante na história do Chase Bank. Acabamos de testemunhar uma verdade dolorosa ser exposta, uma verdade que este banco escondeu durante mais de meio século. Mas isso não significa que vamos continuar a viver na mentira. Ele fez uma breve pausa, olhando novamente em volta da sala, sentindo apoio silencioso nos olhos de Carter, Josh e muitos outros, todos olhando para ele com confiança e grande expectativa. Depois, continuou. Decidi levar tudo isto ao Conselho de Administração e ao Comitê Executivo do banco. Sei que isto significa que estou a arriscar toda a minha carreira, mas prefiro sacrificar tudo do que continuar a viver e trabalhar numa instituição que construiu a sua reputação com base na injustiça e na mentira. As palavras de James ressoaram fortemente nos corações de todos os presentes, criando uma vaga silenciosa, mas poderosa, de concordância. Emily Carter deu um pequeno passo à frente, a sua voz suave, mas cheia de determinação e sinceridade. Não está sozinho, James. Estaremos contigo, aconteça o que acontecer. Este banco precisa de mudar e seremos nós a começar essa mudança. A sala encheu-se de palavras baixas de concordância por parte de outros. Josh acenou firmemente com a cabeça e vários funcionários mais antigos começaram a demonstrar o seu apoio com olhares de determinação e confiança. Todos compreendiam claramente que estavam prestes a enfrentar a batalha legal mais difícil da história do banco, mas era a união e a crença na justiça que os levaria a superar todos os desafios que viriam. Num canto distante do átrio, Steven Miller ainda estava ali parado, mas o seu olhar já não era de raiva. Em vez disso, havia um silêncio pensativo, uma expressão complexa, como se estivesse a começar a perceber que a luta que antes pensava ser para manter a ordem e a segurança era, na verdade, uma luta para proteger mentiras e injustiças. Steven não disse mais nada, mas, no fundo, talvez tivesse começado a compreender que nunca poderia vencer se continuasse a lutar contra o custo da verdade.